Daqui a pouco devem chegar a Porto Alegre os corpos do piloto e do advogado que morreram na queda de um avião em São Paulo. As vítimas serão veladas na capital gaúcha. O repórter Guilherme Roquette tem as informações. Uma boa noite para você, Guilherme. Oi, Simone, boa noite a todos que nos acompanham. A previsão é que o velório do advogado Márcio Lousada Carpanema comece às 10h30 da manhã deste domingo, aqui neste crematório em Porto Alegre. A cerimônia de despedida do advogado, ela está prevista para às 6 horas da tarde. Ainda não foi divulgado, Simone, se será aberta ao público. A sede da Carpanema Advogados Associados, que fica aqui na capital gaúcha, permanecerá fechada até segunda-feira em luto pela perda do sócio. Já o velório do piloto, o Gustavo Medeiros, ele deve ter início também na manhã desse domingo por volta das 9 horas, ainda sem local definido. A despedida vai ser restrita para familiares e também para amigos próximos. Os corpos do piloto e do advogado devem chegar à capital gaúcha por volta das 10h30 da noite deste sábado. Nós conversamos com um amigo das vítimas, Simone, que esteve no IML aí em São Paulo para ajudar na liberação dos corpos, e a gente acompanha agora na reportagem de Natália Fruê. Os corpos do advogado e empresário Márcio Carpena, de 49 anos, e do piloto Gustavo Medeiros, de 44, saíram do IML de São Paulo no fim da manhã deste sábado. Amigo e sócio de Carpena, esse empresário fez o reconhecimento das vítimas. Tem sido um momento muito difícil para toda a família. Tanto o Márcio quanto o Gustavo eram pessoas muito queridas, né? Pessoas muito próximas. A namorada do advogado fez uma homenagem pelas redes sociais. A biomédica disse que é uma dor horrível perdê-lo e que nunca foi tão amada e feliz. O Márcio, como proprietário do avião, sempre foi uma pessoa muito cuidadosa e sempre preocupado, inclusive, com a manutenção da aeronave. Minutos depois do avião deixar o aeroporto Campo de Marte, um outro piloto que estava na fila da decolagem disse em um áudio que ouviu Gustavo Medeiros pedir à torre de controle para retornar ao terminal. Não declarou emergência, ele falou: torre, solicito um retorno imediato. Aí não falou mais nada. E a torre tentou chamar ele, mais nada. A aeronáutica investiga a causa da queda. No local do acidente, técnicos trabalhavam neste sábado para recuperar o que foi atingido. O avião caiu a 5 quilômetros do Campo de Marte minutos após a decolagem. Quem mora ou trabalha na região está assustado. A gente está bem pertinho, né? Agora só com restaurante. Antigamente eu morava, era um pouquinho mais de medo. Mas mesmo assim a gente ainda continua receoso, né? O acidente reacendeu a discussão sobre o funcionamento do aeroporto Campo de Marte, que fica no coração da zona norte de São Paulo e é o 7º mais antigo do mundo. Funciona há um século. Segundo dados da aeronáutica, nos últimos 10 anos foram registrados 41 acidentes aéreos com voos que saíam ou chegavam ao Campo de Marte, sendo 18 deles graves. Como o que ocorreu em 2018, quando um monomotor caiu atingindo 3 casas logo após decolar do terminal. O piloto e o copiloto morreram. Outras 13 pessoas ficaram feridas, entre pedestres e moradores. No ano seguinte, houve um movimento do então governador de São Paulo, João Dória, para encerrar as atividades no Campo de Marte. Mas em 2022, o governo federal concedeu a operação para uma empresa privada explorar o local por 30 anos. Ou seja, qualquer discussão sobre funcionamento teria que quebrar esse contrato. Para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fechar o Campo de Marte não é uma possibilidade. Tem toda uma regra de operação adequada à operação no centro da cidade. Então não é porque houve um problema que a gente, olha, tem que se mobilizar o aeroporto, tem que fazer isso ou aquilo. Não faz sentido, a gente já passou por isso em Congonhas. Congonhas opera e é importante continuar operando. Este engenheiro do Instituto Tecnológico de Aeronáutica acredita que existe mais influência da especulação imobiliária do que com a segurança da população. Nas cabeceiras da pista do Campo de Marte, você não pode construir edifícios, você só pode construir casas baixas, construções baixas. Então, isso limita o potencial de retorno, né, desses terrenos. Se fechar o Campo de Marte, nós não temos nem para onde levar esses aviões leves e esses helicópteros que operam lá.
O aeroporto do Campo de Marte é um dos mais movimentados do país em número de aviões. Em média, mais de 100 aeronaves de pequeno porte decolam ou pousam aqui diariamente. O terminal só perde para grandes aeroportos, como Congonhas e Guarulhos, aqui em São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro, e Brasília. Passado o susto, a população espera que a cena não volte a se repetir por aqui. O avião é meio mais seguro que existe. É difícil acontecer isso. Acontecer foi fatalidade, né? Mas torcer para não acontecer mais. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.